Essa semana foi uma semana muito pesada em Foz do Iguaçu em vários aspectos, principalmente no setor da política, e a gente vai trazer agora a opinião justamente para discutir esse tema aqui dentro do Marco Zero. Marco Zero, Política. Moacir, quem vai apresentar a opinião no formato aqui de editorial do Portal H2 Foz e da Rádio Clube e principalmente do Marco Zero é o Paulo Bogler. Mas antes de a gente entrar com nossa posição em relação àquilo que já foi dito antes na abertura do programa, né, a administração pública e os rumos do combate ao coronavírus, eu queria colocar uma outra informação que até vai contextualizar um pouco isso que o Paulo vai apresentar, que são os dados, né, os dados do cenário epidemiológico. Acho que isso fundamenta um pouco, tem a ver com o decreto estadual que foi feito, a expectativa em relação ao decreto municipal que deve sair esse final de semana, se vai ter ou não alguma flexibilização em torno do comércio, me parece que não. Mas vamos lá. Em relação aos leitos UTI, dentro do boletim que foi divulgado ontem, a gente tem 119 leitos na cidade e tem em utilização 126. Então a conta é simples, né? Se a gente tem 119, a capacidade para atender 119 pessoas em UTI, e hoje a gente está com 126 pessoas internadas em UTI. Possivelmente a maioria ali entubada, né? Então está 105%. Em relação à enfermaria, esse quadro é um pouco menos grave, né? A gente tem uma capacidade de 89 e estão com 73 pessoas internadas em leitos de enfermaria, isso na cidade como um todo. Em relação aos casos, é importante a gente destacar também os números de óbitos, né? A gente deu como um todo, a gente já tem na cidade 27.720 casos da doença, sendo que desses 26.182 pessoas já recuperadas, isso foi o boletim de ontem, e ontem foram 289 casos de coronavírus na cidade, com o anúncio de 3 óbitos, né? Foi uma mulher de 69 anos, 2 homens, um de 78 anos e um de 92 anos. Então esses casos vêm a somar com todas as pessoas, que totalizam, vamos chegar aí a 332, é isso, Paulo? Nós temos 432 mortes. Então é isso. Esse é o cenário epidemiológico que fundamenta a posição que o Paulo vai colocar aqui, em nosso nome, em nome dos veículos, em relação aos rumos da administração pública. Obrigado, Alexandre. É preciso dar aos acontecimentos o seu verdadeiro nome. Estamos em colapso. Esse é o diálogo que trazemos ao ouvinte do Marco Zero nesta manhã de sábado. Os hospitais de Foz do Iguaçu não têm vagas na UTI. Os profissionais de saúde estão trabalhando no limite de suas condições físicas e emocionais. 1 a cada 9 iguaçuenses já foi contaminado pelo novo coronavírus. Acumulamos, como o Alexandre acabou de nos trazer, 27.700 casos de Covid-19 durante a pandemia. 432 seres humanos perderam a vida na pandemia em Foz do Iguaçu. 432 pessoas que são pais, mães, filhos, amigos, colegas de escola ou colegas de trabalho morreram por Covid-19 em nossa cidade. Atingimos o inaceitável número de 10 óbitos pela doença registradas em 24 horas, ou seja, em um único boletim diário. Estamos em colapso, e não é só hospitalar. O colapso é devido a pessoas e governantes que ainda teimam em negar a letalidade da doença que enfrentamos. O colapso é pela falta de solidariedade e respeito à vida por quem segue em aglomeração. É também pela desesperança e o medo que estão tomando conta das pessoas. E é um colapso da gestão municipal de Foz do Iguaçu no enfrentamento à crise sanitária, é preciso dizer. Decretos restritivos necessários pela gravidade do momento não levam ao objetivo que é aumentar o isolamento social e aliviar os nossos hospitais da asfixia. Falhas, para dizer o mínimo, na fiscalização e na autorização de eventos nessas fases restritivas têm gerado desconfiança da população quanto às medidas que deveriam valer
para todos. Transporte coletivo, apontado como um disseminador grande do vírus, há 1 ano permanece sem solução, isso periodizando apenas o período da pandemia, mas é sabido que os problemas de transporte são ainda históricos na nossa cidade. Centralização das decisões na figura do prefeito municipal, secretariado sem autonomia para agir, secretários sem experiência em gestão são colocados em pastas-chaves, como, por exemplo, a da saúde. Não há iniciativas do poder público objetivas e efetivas para atenuar os efeitos sociais e econômicos da pandemia. E qual é o resultado disso tudo? Todos sabemos, estamos em colapso. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para modificá-la. Negá-la ou encobri-la só nos leva a novos erros. Em uma pandemia, erros custam vidas. Bom, assim, nossa posição hoje bem clara em relação ao colapso que estamos vivendo, né? Informações do boletim agora também complementando. 7 pessoas aguardando vagas para UTI, isso no Hospital Municipal, e mais 2 pessoas aguardando vaga na Costa Cavalcante. E por que chegamos a esse ponto, né? Por que chegamos a esse ponto de pessoas aguardarem? De repente, daqui a pouco a gente vai começar a ver aquelas cenas de aguardando em casa, aguardando num espaço inadequado, sem os cuidados necessários. Por que a gente chegou a esse ponto? Eu acho que o Paulo colocou muito bem, em nome dos veículos, e eu reforço a ideia, por exemplo, só para dar alguns exemplos, né, daquilo que me parece ser inaceitável. A gente teve o decreto estadual ratificado pelo governo municipal na sexta-feira passada, né, não ontem, na outra. Sim. E mesmo com todas as restrições ali já ao comércio, né, atingindo em cheio ao comércio e a economia, a gente via uma movimentação enorme de pessoas em supermercados, na Avenida Paraná, que é um ponto que todo mundo acaba passando, principalmente quem mora no centro, regiões, bairros próximos ao centro, uma movimentação grande de pessoas, principalmente no fim da tarde, e só foi ser tomada alguma medida ali em relação à proibição de grandes movimentos de pessoas. Se não me engano, isso foi na quarta ou quinta-feira. Calcule isso nos bairros, então o quanto a fiscalização não chega, né? Então, uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, se a população não está conscientizando, né, o poder público alega que recebe as denúncias, mas não consegue fazer a fiscalização, e não dá para contar com uma conscientização de parte da população, não vou falar que é todo mundo, nem que é a maioria, mas uma parte insiste em não tomar os cuidados necessários, então que se reforce a fiscalização, né? Que se reforce a fiscalização. E a gente viu em outros momentos, né, não muito distante aqui no espaço de tempo, no período eleitoral, ações midiáticas de mutirão de cargos comissionados da prefeitura para fazer combate à dengue e mesmo para fazer bloqueios sanitários por bairros. Isso na eleição funcionou muito, teve uma dupla função efetiva, uma que era combater, tentar conscientizar, mas e outra também que era, né, a preocupação eleitoral da reeleição. Então, eu não sou desses, Moacir, que vai falar, não, tem que pegar os cargos comissionados e colocar na rua. O cargo comissionado, quero acreditar eu, que ele tem um motivo de estar ali, né, num cargo de confiança, que é executar o trabalho dele técnico na área para onde ele foi realizado. Quero acreditar nisso, né? Então não é o caso dele sair fiscalizando por aí. Eu acho isso, na verdade, uma grande demagogia. Mas, se não tem poder de fiscalização, e a gente escuta isso dos órgãos de segurança, né, principalmente da Secretaria de Segurança e dos órgãos com quem ela atua, que é o Guarda Municipal e Pós-Trans e tudo, então a gente tem que também, de repente, pensar se não é o caso de fazer uma contratação de pessoas, se a gente está contratando tanta gente de forma excepcional, de repente até mesmo sem licitação, né, devido ao estado de emergência, se a gente está contratando tanta gente em outras áreas da saúde, por que não contratar fiscais? Não vejo outra solução possível hoje, a não ser aumentar essa fiscalização, principalmente nos finais de semana, principalmente à noite, e se falta gente, que a gente use parte do recurso
para contratar de forma provisória, temporária, fiscais, né? Porque do contrário, essa situação que a gente está vendo, que é triste, que é muito triste, que é desse aumento do número de mortes, como colocou o Paulo, e dessa inoperância toda. É isso, Moacir. É uma situação muito grave a gente está vivendo e não há, um curto prazo, uma solução para esse problema, né? E muitas vezes a gente percebe que também a diferenciação de tratamento. Nessa semana ficou bem explícito isso, Paulo, quando a gente não quer sempre se comparar a Cascavel, mas é inevitável, né? O Cascavel, o prefeito reclamou, foi até Brasília, fez com que o ministro viesse a Cascavel. As doses de vacina, parece que lá em Cascavel vieram 2.000 e poucas doses, e aqui nessa semana vieram 970. Então também falta um pouco de tomar a frente desse trabalho. Até nós questionamos isso numa das nossas conversas aí nas semanas anteriores, era que a gente perdeu a oportunidade, quando eu falo a gente, nós como cidade perdemos a oportunidade de cobrar do governo federal na presença do presidente Jair Bolsonaro aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, apresentar publicamente a pauta de reivindicações da cidade. Agora, todo mundo é muita gente, né? Então não somos nós que deveríamos ter ido ao presidente, eram nossos representantes que estavam lá que deveriam de ter cobrado e apresentado publicamente à população qual que era a nossa pauta. Veja, Cascavel está enfrentando um momento grave, muito grave, né? Mas não é muito diferente do que as outras regiões estão enfrentando, como Foz do Iguaçu, Londrina, a capital do Paraná. Outros estados, né, Paulo? Desculpa outros estados, o Brasil enfim, inteiro está nessa situação. É um colapso. Nós chegamos ao colapso. É isso que está acontecendo. Agora, veja, Cascavel recebeu o secretário de saúde, recebeu o ministro, né? Foram anunciadas medidas para o prefeito de Cascavel e Foz do Iguaçu, né? Nós temos uma ponte da amizade que sim é fator, né, que interfere nas políticas públicas, principalmente de saúde, historicamente, seja dentro ou fora da pandemia. Então nós temos essa complexidade. Nós somos uma cidade turística, ou seja, aumenta ainda mais esse grau de complexidade da nossa cidade. Então nós precisamos ser vistos de maneira diferente pelo poder central, pelo governo federal, pelo governo estadual, e nós precisamos de ações diferenciadas na nossa fronteira. Inclusive porque nós temos aqui o hospital de referência que atende todos os 9 municípios da região, né? Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel, Santa Terezinha de Itaipu, enfim. Nós precisamos ter um olhar diferenciado. Agora, onde estão os nossos governantes para chamar essas autoridades superiores para cobrar essa pauta, para colocar essa pauta às claras? Né? O nosso prefeito anda para baixo e para cima com o governador, mas ele não consegue obter medidas diferenciadas para a nossa cidade. E principalmente, nós temos um deputado federal de Foz, ou até 2, né, que sempre aparecem aqui. Um é de Foz, se diz de Foz, e o outro que também diz que é de Foz, e nesse momento eu não tenho lembrança nenhuma desses 2 deputados federais que se dizem de Foz do Iguaçu, em algum momento tomar o microfone e dar uma satisfação. Eu vejo um quando o presidente vem a Foz do Iguaçu, tira belas fotos e só. E eu não vejo posicionamento de nenhum deles. Nós temos 2 deputados federais. Não é tirar a responsabilidade do prefeito. O prefeito tem sua responsabilidade, mas também temos representantes federais. E acrescentaria, nós temos 2 deputados federais, nós temos um deputado estadual e nós temos uma Câmara de Vereadores com 15 parlamentares, certo? Que se você pegar lá quais são os projetos que estão tramitando, são muito distantes dessa realidade que a gente está vivendo, né? Agora tem projeto tramitando que fala do futebol amador. Olha, a pauta agora das autoridades públicas deve ser o enfrentamento da pandemia, seja em ações concretas, administrativas que cabem ao município, seja numa mobilização política da cidade, e aí passa por todos esses representantes, para cobrar efetivamente vacina, infraestrutura hospitalar e insumos hospitalares, equipes de saúde. Nós estamos no limite. Há casos de trabalhadores em regime de CLT, ou seja, contratados por carteira assinada, que estão pedindo a conta, não querem mais trabalhar no hospital municipal, porque o que estão assistindo é muito pesado, é muito difícil nas condições que estão trabalhando. Então, nós precisamos desse olhar diferenciado, nós precisamos que essa nossa classe política saia um pouco desse verniz, né,
de que estão dialogando, que estão pleiteando coisas, que estão mandando ofício para cá, fazendo reivindicações por escrito para lá, e a gente cobre quem de direito para que tenha um olhar e um investimento diferenciado na saúde pública e nas medidas de enfrentamento à Covid-19 aqui em Foz do Iguaçu, que inclui a fronteira. E coloco como um agravante, a partir de ontem, com a situação no Paraguai, que terá reflexos possivelmente diretos aqui na nossa realidade da fronteira. Alexandre. Tá tudo intercalado, a gente tem tanta desinformações, é preciso ampliar cada vez mais o debate, né? Eu colocaria também só mais 2 questões aí, que não é possível que a gente aceitar que em momentos positivos as pessoas saiam correndo para sair em fotos, né, secretários e secretárias, e no momentos de tensão isso não ocorre, né? As pessoas acabam não fazendo aquilo que, para tentar concluir aqui, Paulo, que é aceitar e dizer a situação que a gente chegou. A gente só vai conseguir sair dessa se a gente aceitar a realidade. A gente estava agora há pouco aqui falando com o Adélio, que era sobre economia, turismo, né? É uma situação que uma coisa está ligada à outra, como está ligada ao Paraguai, como você falou. Se a gente não sair dessa situação de pessoas esperando vaga para entrar em leitos de UTI, a situação só vai ter, a tendência é se agravar. Então as pessoas têm que se cuidar, têm que se conscientizar justamente por isso, e o poder público tem que agir justamente por isso. Porque se não desafoga o sistema hospitalar, é inevitável fazer um lockdown mais severo. E é isso que a gente não quer, porque daí vem o lockdown, vem as mortes, e aí a gente fica numa situação de pânico. Falência de empresas, né? De não conseguir reagir. Só que assim, Palmar, uma casa, o filho se espelha no pai. Se o pai não dá exemplo, se o pai ele chega em casa e não dá uma satisfação para a família, o filho também vai procurar o seu caminho. E assim são as nossas autoridades. No momento que você coloca um prefeito, Câmara de Vereadores, deputado estadual, deputado federal, você quer ter um pai, uma pessoa que te defenda, que te represente. E a gente não percebe isso em Foz. Então, assim, finalizando aqui, é só dizer também que acabamos de receber um comunicado aqui que o prefeito Chico Brasileiro vai anunciar às 11h30, em uma live que será transmitida no Facebook da Prefeitura, as medidas do novo decreto municipal que será publicado nesse sábado, dia 6. A secretária da Fazenda, a Salete Horst, também vai participar e vai falar sobre as fiscalizações, que é um tema que a gente acabou de comentar, que é uma matéria especial do Portal Água das Foz também. Fica aí, então, o nosso posicionamento em relação a tudo isso, desse caos que a gente vive hoje e dessa reivindicação que se tome medidas mais claras, mais enérgicas, mais rápidas, para que a gente saia dessa, Moacir. Medidas efetivas, né, Alexandre? Só para arrematar, nessa semana a gente teve uma reunião aí do setor econômico da cidade com o prefeito não estava e mandou seus representantes da área da Fazenda, secretária de Fazenda, para discutir as medidas importantes, né? Mas não estava a secretária de Saúde. Hoje, o prefeito anuncia uma live para decidir sobre aspectos fundamentais na vida da gente. Quem vai estar presente na live? Secretária de Fazenda. Cadê a secretária de Saúde de Foz do Iguaçu? Só aparece nos releases anunciando algumas poucas vacinas que estão chegando para Foz do Iguaçu. É contigo, Moacir. Muito bem, são situações que nós estamos enfrentando nessa pandemia de 2021, quando todo mundo achou que nós estaríamos fora, volta tudo de novo. Marco Zero, onde tudo começa.